O cara que tem um mindset fixo é aquele cara que estaciona e se abala para qualquer nível de qualidade que ele chegue. Trabalho é trabalhoso, trabalho cansa, Sim. trabalho é um nível de exigência alto dentro das empresas, não pode cometer erros, os clientes esperam isso de ti. Não negociar meus princípios e valores. Há 6 anos atrás eu estava trabalhando numa empresa que eu tive que negociar isso. Começa agora mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos de carreira, negócios, empreendedorismo e também falamos de comércio exterior, é claro, porque é um negócio da 3S Corp. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. O assunto de hoje é educação e formação profissional no comércio exterior. E para falar sobre isso, eu convidei o Gabriel Bernardes, que é fundador da Academia do Comex, administrador, pós-graduado em Direito Aduaneiro, despachante aduaneiro há 15 anos, esposo da Ana, pai da Sara, da Lívia e da Helena, é servo de Deus. Gabriel, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Maravilha, maravilha. Obrigado você, Lucas, toda a equipe, né, maravilhosa aqui da 3S. Tenho certeza que vai ser um episódio que já está impactando a minha vida, vai impactar a sua e de todo mundo que assistir aqui, meu querido. Até porque a gente já estava falando sobre o comércio exterior, a gente há tanto tempo trabalhando sobre Comex, no Comex, né? Eu há 20 anos, estou com uma carreira muito próxima disso também. Sim. E com idades próximas, né? Porque Sim, tu está com 36, eu estou com 37 anos, então eu convivo com o comércio exterior desde os meus 17 anos, então estou muito próximo disso também, né? Sim. E aí o papo vai fluir super bem, porque eu tenho certeza, uma vez que a gente consegue comunicar para o nosso público de Comex também, que nos assiste aqui, e tu com uma trajetória muito bonita, desenhada e desenvolvida dentro do comércio exterior. E eu quero falar um pouco sobre isso, já no primeiro estágio, para contextualizar a tua história dentro do comércio exterior. Conta um pouquinho desde do início da trajetória. Maravilha. Acho muito linda essa história, que ela é objetiva e sempre fui desembaraçando muitas etapas nesse trajeto, meu irmão. Então, eu vim de São Paulo, né? Aí há praticamente 16 anos. Vim morar em Navegantes e na época vim com R$300 no bolso, né? Que minha mãe me deu. E torrei ele todo num Réveillon apenas. E no dia seguinte, né, no novo ano, já estava sem grana nenhuma e fui trabalhar, precisava trabalhar. Consegui um emprego no supermercado em Navegantes, de empacotador, né, que normalmente é o primeiro emprego num supermercado. E um amigo meu de São Paulo que morava comigo, ele trabalhava com estágio, né, no Porto de Itajaí. Uhum. E ele falou, meu cara, uma hora eu vou te encaixar lá no estágio e tal. Eu falei, meu, tudo no seu tempo e tal. Passou ali 6 meses, eu já na faculdade, que eu vim de São Paulo para cá para estudar, porque eu tinha ganho uma bolsa. Com quantos anos? Ali eu já tinha 19, né? Tava com 19. E comecei ali em Navegantes a estudar e pleiteando sempre esse estágio no Porto de Itajaí, na superintendência, né? Na parte pública que a gente chama hoje. Mas nunca tinha vaga e tal, enfim. Passou o tempo. Esse meu amigo, ele saiu do departamento que ele estava estagiando lá dentro do Porto, que era o arquivo morto, né? Então eu até me pergunto, quem é que já fez estágio num arquivo morto de alguma coisa, né? Eu já tive essa atividade, né? Guardar documentos, porque antigamente a guarda de documentos era física e tal. E o estagiário normalmente, né, sempre passava, né, nas mesas e tal, né, nas grandes corporações, né, tem essa sistemática, tinha, né? Depois do processo liberado, faturado, ele precisava ser guardado e ficava no arquivo morto e tinha que ser o controle por numeração. Exato. É isso aí. Isso parece que não existe, mas existe e ainda é muito rico isso. Bom, enfim, esse meu amigo foi para outro departamento lá no Porto e abriu a vaga dele. Pois bem, foi meu primeiro contato com o comércio exterior, foi num arquivo morto da Superintendência do Porto de Itajaí. Lá foi onde eu guardei as primeiras DIs, né? A primeira DI que eu vi na minha vida foi lá, né? O primeiro BL foi lá, porque você vai lembrar, houve uma época, né? Há um tempo atrás que era tudo físico, né? Tudo então, físico. O despachante aduaneiro, a trading, né? A comissário, o agente de carga, as transportadoras, enfim, eles manipulavam muito papel, né?
E então o porto ele recebia muito documento. Então o arquivo morto ele tinha esse papel, né, lá dentro de arquivá-los e guardar por X período, né, esses documentos, porque se a Receita Federal solicitasse, Ministério da Agricultura, a ANTAC, Ministério de Transportes, enfim, né? Pelo ano corrente, mais 5 anos anteriores. Exato. Né? O Então, corrente, daí tinha o arquivo, o permanente, né? Que daí ia para uma casinha deles lá em Cabeçudas. Tinha vezes que eu passava lá, porque às vezes o pessoal pedia documentos de arquivo permanente, que daí você tinha que ir lá, que ultrapassava os 5 anos. E, enfim, foi uma experiência sensacional, histórica mesmo. Tanto que a minha supervisora ela era uma historiadora. Ela não tinha nada de comércio exterior. Mas a faculdade, a experiência dela em história, possibilitava ela a ter domínio sobre como tratar um documento, né? Enfim, foi maravilhoso. Dali, eu tive outras oportunidades dentro do próprio Porto de Itajaí, que foi trabalhar no armazém, com o saudoso Seu Cunha. Ele era o coordenador no armazém, foi quando eu comecei a ter, de fato, um relacionamento muito mais prático. E o que era o mais prático? Era você conferir a documentação para posicionar um container para a Receita Federal, você separar uma mercadoria para ser conferida no canal vermelho. Eu estava do lado, né, do recinto, do terminal para auxiliar isso. O estagiário ele basicamente arrumava a documentação para os conferentes, para os profissionais executar o serviço. Do armazém eu fui para o faturamento da Superintendência do Porto de Itajaí, que na época, né, você tinha 2 recintos, né, lá dentro, tanto a zona pública quanto a privada. Então, quando o container estava armazenado na área pública, o importador, o despachante, ele era obrigado a pedir armazenagem presencialmente lá hoje. Então, se você hoje está assistindo esse podcast, pede armazenagem via portal, antigamente, meu querido, tinha que ir lá. Você tinha que levantar de onde você está, para carimbar, e se tiver um erro, volta, enfim. E eu era o cara, o estagiário, que recebia esses documentos das tradings, das comissárias, para calcular a armazenagem de importação, principalmente, né, que era o maior fluxo. E lá foi uma vitrine, porque eu recebia as comissárias e as tradings de toda a Itajaí. Eu estava completando 2 anos de estágio, que daí era o limite, né, que você pode ter contrato de estágio lá no Porto, porque ou você é estagiário ou você é servidor público. Sim. E servidor é via concurso, Sim. Então não era oportunidade na época. E eu comecei a distribuir currículo e fui contratado pela primeira trade na época. Que tu já começou a estabelecer relacionamento ali. O networking começou ali. Isso aí. Então esse é um ponto que a gente vai falar logo mais também com relação a como gerar mais relacionamentos dentro do comércio exterior e a importância disso. Mas vai lá, não quero te interromper. Não, tranquilo. E foi de fato o primeiro senso de vitrine e networking prático, porque de forma bem... Eu falo com orgulho bom isso, né? Sem nenhuma restrição, que eu fiz uma imagem bacana ali. E como que é uma imagem bacana? Você dando um bom dia, você dando atenção ao que é importante, você não indo trabalhar, atendendo as pessoas, não sendo uma pessoa amarga, né? Porque o comércio exterior, por si só, já não é um parquinho de diversão, né? Sim. Então, se você te vier amargo, meu querido... No início a gente acha que é, né? No início a gente... Viagens internacionais, Nossa. falar com exportadores, com importadores, falar com... O pessoal vê, na verdade, né, e na verdade tem esse lado bom e de fato colorido do comércio exterior existe, mas enfim, isso aí fica talvez para um outro bate-papo. Isso. Enfim, para não desfocar muito aqui, então eu consegui uma vaga numa trade, né, e fui trabalhar como assistente de importação. Foi aí, começou aí de fato cravado ali. Tua primeira operação fora o porto, fora o estágio, foi numa trading company já. Exato. Tá. Então daí lá eu fazia a parte documental, né, de carregamento e tal, que era muito trabalhoso na época, né, não tinha tantos sistemas como já tem hoje. E foi onde eu tirei meu registro de ajudante de despachante nessa época, tirei meu registro de ajudante. E aí a minha experiência começou a se tornar bem raiz mesmo, porque quando eu comecei a trabalhar do lado externo dessa trading, que era serviço de levar documento nas agências, levar documento nos órgãos, fazer vistoria, porque você ganha aí o networking de quem realiza e executa o trabalho. Eu hoje pego... Assistente de comércio exterior, vulgarmente conhecido como boy.
Exato. Ou operacional externo, Enfim. né? Enfim, tem hoje... Então hoje, se você encontra com uma oportunidade de ser boy, cara, agarra com unhas e dentes. Porque você vai aprender tanta coisa e você vai entregar tanto resultado quanto o cara que está lá dentro do escritório. E foi onde eu consegui, de fato, ter um networking muito bom também do lado externo. Porque tu gera relacionamento, conhece em profundidade também os documentos, tu sabe com quem tratar para conseguir uma liberação, pelo menos antigamente era mais fluido, acontecia isso de forma... O relacionamento presencial era muito mais popular, né? Ele era muito mais rotineiro, fazia parte da nossa rotina uma reunião com a Receita. Sim. Fazia parte da nossa rotina uma reunião com o mapa. Ou se não fosse uma reunião, pelo menos uma conversa de balcão. Na janelinha lá, Isso aí era a nossa rotina, praxe, né? Isso aí. Tirar dúvidas. E era uma geração que, na minha opinião, para mim, resultou muito conhecimento. Principalmente conhecimento comportamental. Nem só a questão de legislação, que é importante, eu quero conhecer, óbvio. É obrigatório. Mas não adianta você estar com a legislação debaixo do braço e não saber se expressar com o fiscal. Se comunicar. Não adianta. Vai ter fiscal que tem 24 anos, que acabou de ser aprovado no concurso, mas tem fiscal que está se aposentando. São duas linguagens diferentes. E esse fiscal ele tem que fazer liberação aduaneira de vários produtos diferentes, então ele também acaba não sendo especialista de absolutamente tudo. A gente tem que criar esse entendimento. Boa. Então no momento que a gente faz antigamente se fazia a vistoria, fazia o acompanhamento, o despachante fazia isso, eu fiz isso muito também na época. Legal. Então quando se tinha, era importante esclarecer certas características do produto para o fiscal e diferentemente do que muita gente que não está no comércio exterior talvez possa pensar, o fiscal é um ser humano como a gente que também tem dúvidas com relação a uma série de pontos, ele estudou, ele fez o concurso, ele está lá, capacitado está, porém ele não vai saber de todos os produtos. Quando se abre esse diálogo e a capacidade de comunicação já começa a ser desenvolvida nesse momento, é interessante porque a gente consegue ter... nada diferente do que o correto, o legal numa liberação aduaneira, mas minimamente a gente consegue mostrar um outro ponto de vista daquele produto, daquelas características e fundamentalmente da classificação fiscal do produto, para que a gente possa tratar a respeito disso, porque é um tema bastante relevante dentro do contexto do despacho aduaneiro e a classificação fiscal do produto. Né? Total. É isso, porque pro fiscal ele não quer ter a carga parada, ele quer liberar. E assim como para o despachante, para trading, né? Então, é como você falou, você provoca ali um brainstorm ali de legislação, de instrução normativa, de portaria, de interpretação dela, que você, né, fazendo uma dobradinha, consegue chegar no deferimento da sua LI, no deferimento, né, da sua LPCO, do desembaraço da sua DI. Né? Isso. Então, basta você estar disposto para isso. Então, justamente nessa época eu aprendi muito por isso, né? Bom, dali em diante começou de fato... Mas deu dor de barriga a primeira vez que teve que falar com o fiscal, né? Com certeza. Na verdade, dá até hoje. Dá até hoje. Situações assim, revisão de radar, por exemplo, né? Recebi esses dias uma ligação do cara lá de Curitiba. Putz, quando que você vê um fiscal ligando no seu celular para falar, anexa isso? Nunca. Sua mão sua. Não sei. E se não suar, meu querido, alguma coisa está errada. Verdade. Porque tem essa questão da autoridade. Sim. É uma coisa muito séria. Sem dúvida. Né? Que você tem que respeitar com todos os argumentos e tal, né? Mas é muito bom. Então aprendi demais, levei muito na cabeça, porque você só consegue aprender levando na cabeça. Agora tu me fez lembrar um case, eu preciso te interromper, cara. Por favor. Quando eu fiz a minha aplicação para ajudante despachante aduaneiro, aí tinha um despachante no escritório, um grande amigo, o meu mentor, de carreira dentro da área do desembaraço aduaneiro, e ele abriu a oportunidade para que eu fosse ajudante despachante aduaneiro. Muito bem, eu reuni os documentos, apresentei fisicamente na delegacia da Receita em Novo Hamburgo, e aí eu fiz aquele pleito, e aí num dado momento, a Receita Federal, eu liguei, eu acho, para a Receita para cobrar o andamento, porque imagina, eu tinha ali os meus 18, 19 anos, quando eu tive essa oportunidade. E aí eu apliquei e eu liguei para a Receita Federal para fazer um follow-up do meu processo. E num dado momento eu fiquei indignado, porque ele não foi ágil da forma com que eu achava. E simplesmente no telefone eu digo, bom, mas vocês são extremamente incompetentes e não sei o que, tal. Não levou uns 20 minutos, o diretor lá da empresa me chama.
um cigarro, antigamente era muito comum, né? Escritório de carpete, cigarro, fumava dentro da empresa, tomando uísque, aquelas coisas assim. Ele me chama, ô Chiru, quero conversar contigo. Aí me chamou numa salinha, e aí ele me disse, o que aconteceu? Fiscalização, a Delegacia da Receita Federal, a chefe da fiscalização me ligou aqui, dizendo que um funcionário meu tinha destratado a Receita Federal. E aí ele começou a dar risada comigo. Sim. Numa boa, assim, conversa... Acabou indo pro lado descontraído. Isso, assim. Super descontraído. E aí ele me disse, Lucas, ele pediu desculpas, né, para a chefe da fiscalização lá, e disse, olha, é um menino, tá começando, não soube bem como se posicionar, e ele me chamou a atenção. E aí, de uma maneira muito positiva, e isso marcou. Então, assim, eu liguei para lá, pedi desculpas também pela forma com que eu conduzi, porque eu não sabia como é que funcionavam as coisas, os processos, né? E aí, enfim, entendi a autoridade que se tem e isso carrego até hoje. Então, logicamente, né, são coisas bem importantes isso. Mas é legal você falar esse cases de alguns anos atrás, nada mais do que a realidade. É um case que deveria ser colocado em todo o conteúdo, em todo o onboarding dentro das empresas de comércio exterior. Verdade. Né? Esse senso, porque de fato a palavra autoridade ela tem se prostituído com o passar dos anos. Sim. E quando a gente fala de comércio exterior, se você não souber saber a diferenciar a autoridade, né, que está à sua frente, para você tratá-la no determinado nível que ela merece, cara, você vai ter uma validade curta, na minha opinião. Isso tanto para dentro da empresa, né, coordenadores, gestores, diretores, enfim, quanto para o lado de fora. Né? Então, aprendi muito com isso, mesmo. E eu tive um gaúcho que me mentorou também no começo, que foi minha segunda empresa, saudoso seu Jorge, né? Ele é do Rio Grande do Sul, foi onde eu registrei minhas primeiras LIs e DIs no Siscomex Cara Amarela, que foi aí onde eu aprendi mesmo. Direto no Siscomex. Se hoje, assim, eu domino alguma coisa de declaração de importação, é porque a gente aprendeu direto no Siscomex. É isso aí. Só um cara que registra a DI de forma raiz no sistema da Receita Federal, que na época era o Cara Amarelo, depois migrou para o web, e agora migraremos mais uma vez para o Portal Único. Se ele não se preocupar em registrar as declarações dentro do sistema, ele nunca vai ser capaz suficiente de encontrar erros que o sistema gerará. Só um cara que digita uma DI de 10, 20 adições dentro do Siscomex, manda para análise e dá erro, e para ele procurar o erro naquela adição ou na capa da DI, é aí que forma o caráter técnico. Isso mesmo. Diferente de caráter comportamental. Sim, caráter técnico, porque ele errou naquela adição número tal. Isso dentro da cabeça do ser humano, do profissional de comércio exterior, faz assim, ó. Que foi o que aconteceu na minha cabeça. Você começa a criar o que eu chamo, lá na nossa comunidade, de visão periférica. Você está olhando aqui, mas está vendo o cara passando aqui atrás. Igual lutadores. Lutadores desenvolvem isso também. O animal selvagem desenvolve muito isso. Né? E nós somos animais. Nós viemos, né? Somos a evolução de uma espécie. E nós temos isso dentro do nosso ser. A gente precisa desenvolver cada vez mais o hemisfério esquerdo, né, normalmente, né? Do cérebro, que a gente não usa ele totalmente. E se você usar dentro do comércio exterior um pouco mais, só que isso você tem que treinar seu cérebro para isso. Não adianta só você digitar uma planilha, subir lá no sistema, lá no seu RP de comércio exterior e... Putz, transmite, fica olhando, tomando um cafezinho. Deu erro. Antigamente era isso, né? Manda para análise, dá as carinhas, eu vou ter que voltar adição por adição. Era tudo feito dentro do Siscomex, como tu bem dissesse, item por item, não tinha aquele copia e cola, né? Utilizar da anterior, tinha que fazer tudo absoluto zero. E aí realmente tu aprende os macetes. Exato. Gabriel, então o sistema hoje não é bom? Muito pelo contrário. É bom e obrigatório, todo mundo tem que ter. Pela velocidade, trabalho, lógico, pela dinâmica, produtividade e etc, né? Time para o desembaraço, óbvio. Mas se dedique em um dia pegar e fazer. Você acabou de registrar uma DI via sistema usando o teu RP, mas digita ela agora lá direto. A DI já está registrada. Né? Abre ela, olha um campo a campo. Tenho certeza que vai te dar uma experiência que foi o que eu fui cativado no começo da minha carreira. E no começo é justamente sob o ponto de se transformar num analista, ou como a gente chamava lá, num account,
que vai registrar DI. Opa, hoje eu registro DI. Um profissional de comércio exterior, quando a gente entra na formação, na faculdade, pelo menos o bicho do Comex me picou, né? Quando a gente falava, vou lá me lembrar de que ano, porque eu sou péssimo nisso, mas no sentido de globalização, mercado sendo aberto, importações, exportações, bom, vou virar um trader e vou viajar o mundo todo, vou falar 5 idiomas e vou fazer negócios, né? E não é bem assim, a gente começa na parte burocrática, começa, na minha época era RE e DDE, fazendo proforma, invoice packing, enfim, certificado de origem, na exportação, depois vai para importação, já olha um outro cenário e aí começa a registrar DI. E aí é aquela mão suada, aquele nervosismo da primeira, da segunda, da 79ª DI, porque tu sempre fica apreensivo. Perfeito. E esse é um grau de preocupação, de senso de responsabilidade, que eu não sei se isso se perdeu. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é a seguinte: se perdeu. Se perdeu. Esse compromisso em fazer certo e se eventualmente registrar uma DI errada e tiver que fazer uma retificação, pagar alguma penalidade, bom, isso faz parte do processo. Ou vou até retificar minha resposta. Tá. Está se perdendo. Tá bom. É diferente de se perdeu. Ok. Então estamos num processo de que infelizmente está se perdendo. Tá bom. E está se perdendo, na minha opinião, por N motivos, né? Mas os dois principais é pela geração que antecedeu, inclusive a minha geração, da nossa faixa etária. Porque a nossa faixa etária, vamos colocar, vou até ser elástico, era dando guia, 30, 40. Cassex. Nós fomos forjados numa forma muito bruta. E a geração que está vindo agora, que é a geração que, eu não sei qual é a média de faixa, mas só de olhar os rostos da galera, lá no escritório a mesma coisa, é 20, 30. Né? É uma década a menos. Sim. Okay? Então imagina, você entrou na área com 16. A pessoa que está aqui hoje tinha 6 anos. Na época, quando você entrou no comércio exterior. Então é um tempo muito dilatado. Então quando a gente transicionou, você abriu sua empresa ou subiu de carreira na empresa que você era CLT, enfim, trabalhava lá. Nessa transição nossa para o próximo nível acima, na nossa carreira, nós não nos preocupamos naquela fase em preparar quem estava vindo. A gente se preocupou, só não eu, o Gabriel se preocupou em atender as expectativas do meu próximo nível. Sim. Mas eu esqueci de atender as expectativas de quem estava vindo, ou melhor, preparar esse cara que estava vindo para ele ter o mesmo senso, sensibilidade e envolvimento emocional no comércio exterior que fizesse ele suar a mão na hora de registrar a DI. Eu só ensinei ele a registrar a DI, mas eu não passei para ele o que reflete o registro de uma DI errada, o efeito disso. Por mais que a gente falava, se você errar, você vai pagar multa. Isso todo mundo sabe, todo mundo fala. A gente instrui a galera. Sim, isso é senso comum. Mas a gente não passou, eu acho que de uma forma um pouco mais clara e não costurou e não educou eles, dando o recado para eles estarem no caminho desse senso, dessa sensibilidade, entendeu? Entendi. É nesse sentido que eu acho que faltou um pouco nessa passagem de bastão para a geração que está vindo. Tá. Mas somado também a geração do imediatismo, a geração do, tá tudo ok aqui, não. Vou dar um exemplo recentemente. Você deixou de informar 5 NCMs no BL. A carga está chegando, já temos CE mercante e sabemos que isso é chato. Por mais que o cara tenha um checklist para cumprir, ele seguiu o checklist e ainda assim errou. Cara, na minha época, se eu fizesse isso, eu ia pro banheiro chorar. Tá certo isso, Gabriel? Você vai ficar nervoso e tal? Por que... Não, cara, quando eu digo envolvimento emocional no comércio exterior, é o que você sentir, cara, a porrada. Você tem que sentir, Se onde você está trabalhando, quando acontece algum erro, você não sentir, na minha opinião, cara, tem algo que você precisa rever. E esse menino que errou, passou 2 minutos, ele olhou para trás. Oi, você quer uma bolacha? Como assim uma bolacha, irmão? Eu tenho 5 pau agora que eu vou ter que assinar nessa loja.
eu tenho taxas de correção para o armador, taxa de correção para o agente de carga, taxas de correção possivelmente no agente de carga na origem. Você está me oferecendo bolacha? Eu pensei isso comigo numa fração de segundos. Não falei isso para ele. Sim. Mas volta a essa questão da sensibilidade aos erros que acontecem. Que nós fomos forjados porque se você errasse lá com o teu patrão que fumava um charuto, fumava um cigarro, cara, na boa, ele ia dar no meio. Lógico. Né? E a gente está indo para uma geração que se você faz assim, eles quebram na hora. Por que eles estão assim? Não sei. Né? Então, na verdade, esse é um dos propósitos que eu tenho de profissão na área de comércio exterior, mesmo estando lá na Impera ou na academia do Comex, que é preparar, de fato, por isso que a gente fala muito de saúde mental, né, no comércio exterior. Aqui, ó, é mente, mano, é mente, é legislação, é classificação fiscal, tudo isso, com certeza, é obrigatório, mas a mente é também. Tá, mas o que é a mente? É ser um profissional multitarefas, polivalente, com essa visão periférica, com esse senso de responsabilidade. Vamos estressar um pouco esse assunto. Eu quero entender o que tu pensa a respeito disso, de como preparar, portanto, essa geração. Estamos falando de, talvez isso tivesse que ficar claro no onboarding, tá bom? Perfeito. O onboarding, normalmente, vamos falar sobre o tema, o onboarding normalmente leva aí, algumas empresas fazem 1 hora, tem empresas que fazem num turno, tem empresas que vão levar 1 semana, 15 dias onboardando o profissional no Comex. Passando por diversas áreas, todas as áreas de negócio, até começar na função. Tem outros que já contratam o profissional, isso é muito comum. Sim. Tem outros que já contratam o profissional porque perdeu o anterior, precisa dar... Repor a peça. Precisa repor o profissional, precisa dar sequência na operação. Então, vamos lá. O RH já coloca algumas coisinhas na mesa e tem que trabalhar, né? Então nem tem muitas vezes tempo de fazer um onboarding dedicado. Então não se fala sobre penalidade no onboarding. Mas eu entendo que o profissional veio preparado da outra empresa porque pelo perfil... Já sabe fazer. Já sabe fazer. Mas ele não foi capacitado nesses outros elementos aqui de senso de responsabilidade, etc. Talvez tu já avalie o perfil no momento de contratação ou não, está com grau de urgência tremendo. Perfeito. Mas eu quero tratar a respeito de treinamento, capacitação, também da alta liderança para comunicar da forma com que nós fomos comunicados pelos nossos pseudos líderes ou mentores da nossa época. Como é que tu entende que o processo de treinamento no comércio exterior deveria se dar a partir de todas essas mazelas ou desses problemas ou desses gaps que nós encontramos nos profissionais? Perfeito. Que a formação acadêmica, a gente tem que falar também sobre isso, a formação acadêmica talvez não prepare da forma com que gostaríamos. Do que o mercado gostaria. Do que o mercado gostaria e necessita. Sim. Tá sim, bom. Sim. Nível de exigência. Claro. Vamos lá. Talvez não seja novo, mas eu vou usar essa palavra, tá? O processo de onboarding hoje, ele está sendo ainda novo para muitas empresas do comércio exterior. Vamos nichar. Tá bom. Para outros tipos de mercado, já é natural há anos. Tá. Mas no meu acompanhamento está sendo muito novo ainda para muitas empresas. O chocolate na mesa com recado de bem-vindo, tem gente que ainda não faz. Mas hoje, se você olhar, é quase regra, né? Então, a título de treinamento, a gente também sofreu aí um gargalo que o comércio exterior, os diretores, os gestores, promoveram muitos líderes técnicos para serem líderes de pessoas. E isso é diferente. Tá, o primeiro ponto que a gente tem que corrigir na nossa curva de crescimento para gestão de liderança, na minha opinião, no comércio exterior. É fazer o quê? A gente diferenciar o que o cara é. Pode ser o bom líder técnico, se ele pode ser um bom líder de pessoas. Tá bom. Não adianta o Gabriel ser um expert em classificação fiscal, um expert em desembaraço aduaneiro, tratamento administrativo, saber atender o cliente, ser o meu host no meu podcast, sendo que na hora de falar com a equipe, gerir pessoas, ele é um brucutu, ele não sabe ler a pessoa. E hoje, normalmente, o coordenador... Mas tu aprendeu com um brucutu. Exatamente, vamos chegar ali. Tá bom. Então hoje, na verdade, para você, hoje o seu coordenador de comércio exterior,
ou seu gerente de comércio exterior, ele chega naquela cadeira porque ele é bom tecnicamente ou é porque ele é bom em gerir pessoas? É um desafio que eu tenho, como muita gente, tá bom. Eu acho que tem. Eu estou levantando as perguntas, não tem uma pergunta de opinião aqui, simplesmente para levantar o debate. Por favor. Para ouvir a tua opinião. Um líder de pessoas, ele não precisa ser um líder técnico? Eis a questão. Falando de comércio exterior, a resposta é sim, com certeza. Porém, ela alcança aquela cadeira de gestão sem ter a complementação da liderança de pessoas. Brilhante. Que é o que eu, Gabriel, sou uma prova, um case vivo e ao vivo. Por quê? Eu estou passando isso hoje, junho de 2024. Tá passando em... Há 2 anos, fui colocado como diretor estatutário, onde eu estou hoje, na Impera, para gerir a equipe operacional toda. Ok? Com a referência técnica que eu tive. Eles me veem como o cara que vai resolver os problemas operacionais da empresa. Ponto. Mas alguém se preocupou se o Gabriel ele é bom em gerir pessoas? Ninguém se preocupou. Ou melhor, ninguém o preparou para isso. Então a solução, na minha opinião, se hoje o seu gerente de comércio exterior, você vai, de repente, promover ele para um novo negócio da 3S, e ele vai ocupar outra cadeira, e você vai colocar essa coordenadora no lugar de gerência, sim. Na minha opinião, se essa coordenadora já tem o nível técnico check, agora é o momento de você já trabalhar ela na questão de liderança de pessoas. Perfeito. Para que seu gerente sair dali para um outro business seu, ela já assuma a cadeira de gerência com a aba liderança de pessoas preenchida, entendeu? Entendi. Coisa que eu estou preenchendo agora. Eu comecei uma pós-graduação no começo do ano sobre gestão estratégica e liderança de pessoas. Só que é aquela história, estou trocando o pneu do carro com o carro andando. Mas isso é padrão, né? Aí a gente traz para a nossa área. Então, eu acho que assim, o principal desafio hoje, falando do aspecto... Porque senão a gente romantiza demais, entende? Também. Porque senão a gente pensa, beleza, agora eu vou preparar, vou levar... Vai fazer um MBA em gestão de pessoas durante 2 anos, vou fazer o quê? O comércio exterior não permite, não dá esse time. Tanto para o estagiário que você contrata, quanto para o que é o cara, que é o que você falou também. É o analista que você contrata a toque de caixa porque o cara acabou de pedir a conta. É isso aí. Entendi. É porque senão a gente fica naquele mundo que não existe na prática. Boa. Né? Eu preciso preparar, eu preciso capacitar, o cara também. Eu quero falar um pouco sobre essa responsabilidade na preparação, porque eu entendo que ela é mútua, obviamente, mas o comércio exterior não dá esse timing, então tem que fazer as coisas simultaneamente. Sim. E o profissional de comércio exterior, fundamentalmente, ele precisa ter esse perfil de entendimento mais flexível das coisas, essa capacitação, entendimento mais ágil do que é necessário para dentro do comércio exterior. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter que estar fazendo a minha atividade e se eu tiver necessidade, aprendendo também a respeito de, sei lá, regimes especiais, classificação fiscal, alguma coisa do gênero. Se eu sou um assistente, eu tenho que estar me preparando. Ah, não, mas essa aqui não é a minha função. Eu entendo que hoje está muito dentro de caixinhas. Boa. Eu sou o profissional XPTO e eu cumpro com essa minha função e ponto. Sim. Antigamente a gente tinha que fazer isso, aquilo, aquele outro, entregar performance, aprendendo ao longo do tempo, tentando errar o menos possível, porque tu sabia que tu tem um chefe brucutu e ia pesar a mão se tu tivesse algum erro. E mesmo que esse erro viesse numa atividade que não era a tua. Tá, mas eu tive que fazer um parecer, um processo administrativo, pleitear alguma coisa, sei lá. Tá, mas isso aqui eu não sei nem escrever um documento. Não, mas tu vai ter que fazer. Aprende, se vira, pergunta, vai atrás e faz. Depois tu entrega o resultado com o menor nível de erro possível. Mas tu tinha que fazer. Sim. Então, eu entendo que hoje a gente está muito dentro de caixinhas. Sim. De novo, eu sou um assistente, eu cumpro com as funções de assistente. Não, isso aqui já é do analista, isso aqui eu não posso fazer. Ele não se motiva em fazer algo do analista vendo um crescimento natural para ele. Exato. Antigamente a gente via como, eu terminava minhas atividades de assistente, acabei, sei lá, 5 da tarde, falta 1 hora para ir embora. O que o analista está fazendo? Ele está digitando uma DI. Isso. Eu vou encostar do lado ali, vou aprender tudo que eu naturalmente. Quero fazer, Hoje, antigamente nós víamos o serviço extra como uma oportunidade de crescimento. Isso. Hoje as pessoas veem o serviço extra como algo a mais que vai te incomodar, vai te fazer sair mais tarde, vai
você vai estar fazendo algo que você não é pago. Então, esse também é uma virada de chave que o comércio exterior, você só, na minha opinião, você só vai conseguir ganhar uma posição de destaque, né? Seja o melhor assistente da sua empresa, o melhor analista, o melhor coordenador, se você fizer algo diferente. É o que eu coloco numa dos nossos slogans. O comércio exterior vai te devolver aquilo que você entregar para ele. Se você está entregando o raso, o tal do medíocre, meu querido, é isso que você vai ganhar. Gabriel, eu estou feliz assim. Amém. Não vou te julgar por isso, meu querido. Mas daqui 5 anos, se tal pessoa chegar, que ela abriu um novo negócio, ela abriu um agente de carga e agora está andando no carro importado, se ela está num duplex, não critique essa pessoa. Porque ela pensou fora da caixinha, que é o que de fato... Aí é a questão do pensar fora da caixa, né? E tem uma petição para a Receita Federal para fazer, meu irmão, se você não for fazer, senta do lado de quem for fazer. Porque vai haver outras petições e quando tiver uma segunda petição, você já vai ter aprendido. E aquele cara não vai precisar fazer de novo. Ele vai poder contar com você. Faz aqui para mim, por favor. E ao você fazer, você vai demonstrar a sua importância. É o que eu falo, a pergunta que eu falo direto. Se pergunte, você acha que você é valioso onde você está? Você tem certeza absoluta de que se você sair, se você for demitido ou pedir a conta, a sua presença profissional vai fazer falta naquela empresa? Ah, Gabriel, mas eu já faço um monte, eu faço hora extra, eu ajudo todo mundo e ninguém me valoriza aqui. Tudo bem, não se preocupe, porque eu tenho certeza que no mercado de comércio exterior, principalmente, alguma empresa está esperando alguém como você. Não se preocupe do hoje, não exija a reciprocidade. Exija a auto-performance dentro do que você faz, né? E aí, nesse aspecto, vamos falar sobre a responsabilidade de preparação. Beleza. No que diz respeito à autorresponsabilidade de preparação, portanto. Porque muitas vezes, enxergo eu, que o profissional, ele aguarda um PDI definido, um programa de desenvolvimento individual definido pela organização. Perfeito. Então vamos lá, Gabriel, hoje tu está na posição de analista, nós temos aqui 2 oportunidades dentro da companhia, hipoteticamente, tá? Sim. Ou tu segue para o cargo de especialista e os especialistas são tais e tais, são essas as funções, atividades ou, enfim, cargos. Ou tu pode ser, dentro de uma outra oportunidade dentro de carreira Y, liderança de pessoas. Então, teria oportunidade aqui na supervisão, eventualmente lá na frente de coordenação, gestão, etc, etc. Muito bem. Eu vou vou fazer uma análise do teu perfil, a gente pode debater a respeito disso, a gente vai debater, eu vou te entregar um PDI de acordo com as tuas preferências. A partir daí, tu vai galgando o teu espaço, eu vou entender quais são os teus hard skills, os teus soft skills, a gente vai fazer um trabalho de treinamento e eu vou te entregar isso aqui tudo, tu vai fazer esse processo de formação e ao final desse processo tu vai ser, aí, a partir disso, nós vamos fazer uma avaliação e tu vai para um ou para outro. Ou seja, toda a responsabilidade está dentro da companhia. Perfeito. Certo? Nesse desenho que eu fiz agora. Sim. Onde é que está o grau de autorresponsabilidade do próprio profissional no seu desenvolvimento de carreira? Como é que tu enxerga esse nível e a importância disso e o que o assistente ou o analista que nos acompanha aqui, que é um público que tu falou que te acompanha muito dentro da Academia do Comex, nós vamos falar também, precisa observar e como se preparar? Bom, quando você tem ali os profissionais em determinado estágio da carreira, né? De assistente, vai fazer um PDI para analista, de analista, né, tal. Vejo que vai muito de acordo com o mindset da pessoa. Estou lendo um livro, né, do Mindset de Sucesso, que fala do mindset fixo e do mindset de crescimento. O cara que tem um mindset fixo é aquele cara que estaciona e se abala para qualquer nível de qualidade que ele chegue. Vou dar um exemplo. Gabriel, você é um ótimo analista. Parabéns. O cara que tem um mindset fixo, ele escuta lá dentro do interior dele o seguinte: sou o melhor analista. Vou ser analista para sempre. Ele travou ali.
Chegou no platô. Agora, se você fala para um cara que tem um mindset de crescimento, ele vai falar, legal, obrigado, mas eu quero que você seja coordenador e o que eu vou fazer para isso? Hoje, as empresas de comércio exterior precisam cada vez de profissionais, não é multitarefas, eu acho que Quer dizer, mais generalista, talvez, ou não? Generalista no sentido assim, profissionais que façam a leitura. Vamos falar de um cara de importação. Tá bom. Ele nem fala com exportação, ok? Mas dentro da importação você tem drawback, ex-tarifário, admissão temporária e despacho para consumo normal. Isso, preposto. O analista, supostamente, pelo menos eu vejo assim, ele deveria conhecer os 4 Sim. de importação e dominar. E as empresas de comércio exterior que desejam isso. Claro. Ele precisa de um PDI para obter isso daqui? Hoje, atualmente, na parte teórica, não precisa, porque existem cursos de capacitação e outra, se ele não vê nenhum no mercado, ele pode, o cara que tem um mindset de crescimento, chegar, por exemplo, no Lucas, Lucas, eu sou bom em ex-tarifário, despacho para consumo e admissão temporária, mas eu vejo que no mercado vai ter demanda de drawback e eu não sei muito bem, cara. O que a gente pode fazer? Inverteu a cadeira. Mas, infelizmente, esses profissionais, na minha opinião, estão raros. E aí o porquê, na minha opinião? Hoje, a faixa salarial de analistas é uma faixa salarial que, na minha opinião, é boa. Pelo menos comparado com aquilo que nós recebíamos na nossa época. É no mínimo o dobro. No mínimo o dobro do que a gente recebia na época. Isso aí. Ah, Gabriel, mas inflação lá. Não. Eu não vou colocar isso na conta. Hoje, um cara solteiro que ganha seus 6, 7 conto, meu querido, você tem a obrigação de ter independência financeira. Se você mora com a sua mãe, cara, parou, hein? Me desculpa se alguém aqui mora com a mãe e ganha isso, não é que eu more com a mãe também, beleza. Mas, Sim, eu entendi o teu ponto. Ok? Então, autorresponsabilização. Exatamente. Então, a gente tem que ter o programa de PDI, com certeza. Tem que. Né? Mas nós temos que fazer um trabalho, uma lição, e eu acho que se a gente começar agora, talvez a gente vai colher isso daqui a 5 anos, cara. Porque se a gente está conversando isso hoje, em 2024, porque tudo que a gente está vivendo hoje começou em 2011. Então, essa métrica é muito importante a gente fazer do quê? De você cativar nas pessoas que você vê que são pessoas de potencial, um alto PDI, vamos chamar assim. Elas fazerem um PDI próprio. Sim. Né? E comparar. E não é todo mundo que você vai pegar. Você vai pegar cargos, na minha opinião, específicos aqui dentro. Que seja você vai chegar no seu analista, no seu coordenador, qual é o nosso melhor assistente que a gente tem aqui? De desempenho técnico. Ah, é o fulano. Pô, beleza. Bater um papo, e aí, meu, o que você quer ser, o que você não quer? Não quero ser nada. Pô, então você não vai investir nele. Ponto, né? Mas só que ao mesmo tempo você consegue enumerar na sua equipe quantos você precisa que aqui hoje dentro da 3S que tenham essa autoavaliação para se desenvolver, essa sede interior, né? Proativa e não depender de um programa de desenvolvimento da empresa. Ah, eu preciso de pelo menos um em cada departamento. Daí você mapeia. Ah não, lá no comercial eu não tenho ninguém com esse perfil. Tá, mas será que lá eu preciso? Sendo que lá é fazer tal coisa? Não preciso. Ou se precisar, aí começa o trabalho, né? É porque aí a coisa começa a tomar uma proporção de profissionalismo integrado. Perfeito. Sei lá. Perfeito. Em qual nível? A empresa tem lá um programa para o camarada, certo? E aquele profissional, ele vai chegar, como tu bem disseste, com a sua listagem de desenvolvimento. Vamos tentar trazer de uma forma menos pomposa. Tá. Ele está pensando lá, eu estou pensando em me desenvolver nisso aqui, nisso ali e naquele outro. Entende? E aí ele vai sentar com o seu gestor e ele vai dizer, olha só, eu estou pensando em fazer um curso aqui, talvez eu possa fazer um curso de drawback ou de classificação fiscal. Estou vendo que tem uma oportunidade aqui dentro da empresa, talvez seja algo que eu gostaria de fazer também. E se tiver a oportunidade, eu entendo que eu não tenho tantas capacidades, mas eu almejo ser um coordenador ali na frente, quando tiver uma oportunidade, uma vaga aqui, então eu vou fazer um curso de dicção e oratória. E aí eu sento com a minha liderança e tento
conjugar os meus interesses com os elementos da empresa e a gente bater alguma coisa. Minimamente eu demonstro o interesse necessário para a minha formação e desenvolvimento em prol da companhia. Eu demonstro esse nível de profissionalismo. Aí a conversa vira de uma forma diferente. Exatamente. Quando esse tipo de situação acontecer em maior volume dentro das empresas, aí os níveis serão ainda melhores. E é por isso que assim, a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade hoje para quem está na área de educação dentro do comércio exterior é muito mais expressar para eles esses tipos de comportamento que eles têm que ter. O técnico você não vai ensinar lá então, Gabriel? Lógico que eu vou ensinar. A gente vai dar o caminho da classificação fiscal, agora catálogo de produtos, etc. Vamos. Porém, se o cara não tiver a sede dessa autogestão de carreira, e a questão da gestão de carreira hoje, voltando só para finalizar a questão do arco do analista, o cara chegou ali com 7 mil de salário, por exemplo, mais benefício. A maioria deles, tá bom, eu não quero aprender classificação fiscal. Porque se eu for aprender classificação fiscal, por mais que talvez eu vou ocupar um cargo de especialista, de coordenador, que vai ganhar mais 2, 3 mil reais, não sei. Mas, cara, eu vou ser cobrado pela classificação fiscal. Eu não quero ser cobrado. 7 mil tá ótimo. Tá bom aqui onde eu tô. Mindset fixo. Agora o de crescimento, putz. Por isso que hoje você vê grandes empresas de comércio exterior, tradings, comissárias, tendo poucos líderes. Tanto técnicos, quanto de pessoas, né? Que daí a gente chegou na resposta que os dois. Sim. É obrigatório ter os dois, não adianta. Só que daí o que aconteceu comigo recentemente foi, eu estou buscando agora aprender as técnicas para gerir pessoas. Estou num trabalho atualmente de mapear todo o processo para eu parar de gerir processos. Eu não tenho que, não que eu não tenho, mas quando eu estiver aqui no mapa é quando for um problema bombástico. Porque eu tenho que estar gerindo as pessoas para não dar o problema bombástico no mapa. Sim. Porque eu sei a trilha técnica que ela tem que cumprir e orientar ela tecnicamente para que não dê a bomba no mapa e eu não tenha que ir lá falar com o fiscal. Sim. Basicamente seria isso. Perfeito, perfeito. Eu quero entrar no aspecto de educação e formação efetivamente, como a gente pode, como os profissionais que estão entrando no mercado de comércio exterior e os que já estão almejando se desenvolver, pontos que podem ser observados. Mas para fechar o tema dessa questão da autorresponsabilidade, é importante que a gente, sei lá, pensar um insight que tu trouxesse aqui, e eu coloco entre aspas, que tu dissesse, o chocolate na mesa é quase regra no onboarding do profissional. E eu concordo que as empresas estão cada vez criando mais um ambiente positivo do trabalho, diferentemente do que aquilo que nós tínhamos no passado, que se a gente tivesse uma cadeira para sentar e alguma coisa já estava de bom tamanho. Ar-condicionado, então eram coisas completamente diferentes. Trabalhar num ambiente que você podia botar uma camisa. Meu, quando minha mãe me viu de camisa pela primeira vez, ela chorou. Hoje o galera para vir com uma camisa é um parto, cara. Nada, eu gosto de usar uma camisona, eu também gosto. Sim. Mas essa questão do entendimento do que é o trabalho, para quem está entrando no mercado de trabalho, em especial daquilo que nós conhecemos bem em profundidade, que é o comércio exterior, trabalho é trabalhoso, trabalho cansa, trabalho é um nível de exigência alto dentro das empresas, não pode cometer erros, os clientes esperam isso de ti, logicamente, eles te contratam como prestador de serviço. A importância do entendimento para quem está na nossa área de trading, de despacho aduaneiro, de agente de carga, de tantos intervenientes que tem, que somos prestadores de serviço, é o entendimento de que o nível de entrega necessário, aquilo que o cliente espera é altíssimo e nós somos responsáveis por entregar essa melhor performance e eficiência para os clientes. Isso faz a diferença na vida das empresas para as quais nós trabalhamos e, logicamente, para a vida dos nossos clientes. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento, levar isso cascateado para todos os níveis da organização, mas aí é treinamento constante. Então, assim, quando eu entro na empresa como profissional, estou começando, e eu entendo que, por senso comum, por aquilo que eu vejo nas redes sociais, que o chocolate é necessário, a empresa que não me dá isso, ela não é uma boa empresa para se trabalhar e aí eu não vou entregar o melhor de mim, eu acho que é muito raso esse entendimento, esse pensamento. Eu entendo super bem a tua colocação, eu só quis colocar um outro contraponto, porque o cara que está começando, ele precisa entender, tem que entender isso dentro de casa, né? Isso vem da formação familiar, penso eu, mas independente. Ele vai trabalhar,
Trabalho cansa, trabalho tem um nível de exigência alto, vai ter chefe ruim, vai ter chefe, inclusive, não vai ser só a liderança, né, essas coisas bonitas que a gente cada vez pretende desenvolver e desenvolve dentro das organizações. Mas esse entendimento para quem está começando na carreira de trabalho é fundamental. Perfeito, concordo com tudo que você falou, cara. E hoje demorou muito tempo para a gente colocar os chocolates na mesa, porque não que eu seja contra, não é isso, mas o que foi a mensagem às vezes do chocolate não é nem porque o comércio exterior é doce, é porque você vai levar chocolate todo dia. Entendi. Porque hoje no futebol, né, você fala, né, chocolate é porque o time levou, né, o chocolate do outro, né? E é o que a gente faz todo dia, né? E hoje quando eu falo obrigatório, é justamente porque essa geração que busca essas oportunidades no comércio exterior, eu não estou de geração de idade, tá? É geração da mão de obra disponível no mercado. Eles estão buscando esse perfil de empresa, me parece. Se não tiver o onboard com o chocolate, ou com parece que é uma empresa que não pensa em pessoas. Entendi. Pô, como assim, cara? Como não pensa em pessoas? Só porque eu não coloquei um mimo na sua recepção? Isso. Para, cara. Claro que eu penso na sua carreira, tô te pagando X de salário, meu querido. E ponto final. Você olha muito isso, que é uma responsabilidade também, uma provocação que eu faço para as nossas empresas. Nós gourmetizamos muito os nossos escritórios. Meu, na boa, tobogã e puff, legal, bacana. Mas nós não somos startups. Não somos. Nosso trabalho é muito tradicional. Me desculpa, cara. Você pode ter tobogã e puff, mas se tu ficar no WeChat com a gente carga na origem 4h30 da manhã, meu querido, pode ter o melhor tobogã do planeta, que não vai me deixar mais feliz. Na boa. É um saco ficar na madrugada, no overnight, resolvendo o pepino. Não é legal. Mas é isso que o comércio exterior... Você é esperado para isso. É isso aí. É aí que você vai se destacar. Tendo tobogã, não. Tendo chocolate ou não. Mas isso, infelizmente, muitas empresas, ou felizmente, aí é uma discussão que não é certo ou errado. E eu respeito qualquer opinião. Tá bom. A maioria das empresas estão entrando nesse ambiente colorido. Dando cor, colorindo um ambiente que a mente do cara fica como? Colorida. E quando dá um canal cinza, o próprio nome da cor já fala, meu querido. É tenso, né? Aí é uma questão que você olha lá, vaga de emprego. Requisitos, 3. Benefícios, 10. Como assim, cara? Para mim, esse placar já demonstra nós estarmos mimando e a autocobrança nossa. Sim. Uma geração nesse sentido. Sim, tá falando agora para empresas, para gestores, né, nessa construção, esse nível de necessidade que a gente precisa para que o profissional se sinta confortável e performando. Que é uma discussão talvez que é muito além, né? Sem dúvida, que não é certo ou errado, existem estudos para isso, estudos científicos também, psicólogos, né? Há uma questão muito mais profunda, né? Sim. Nessa análise. Falando sobre formação, então, em Comex, né? Boa. Tu tem uma carreira bem desenvolvida, né? Administração, pós-graduação, em Direito. Por que tu escolheu o Direito? Cara, na época que eu fiz essa pós, eu senti que eu ia conseguir um destaque com os auditores da Receita Federal, com os agentes de carga e com os clientes, se eu conseguisse ter um vocabulário jurídico, né, a gente brincava, né, o juridiquês, dentro do meu perfil profissional. Se eu conseguisse ter o vocabulário melhor, mais desenvolvido do âmbito jurídico, eu acho, na minha opinião, eu conseguiria ter uma performance melhor na área que eu atuava. Entendi. E graças a Deus isso aconteceu. De fato aconteceu. Consegui um leque de networking com vários advogados, né? E foi, muita troca, né? Porque eu buscava isso como despachante aduaneiro. Mas muitos advogados buscavam como que acontecia o comércio exterior na prática. Eram recém-formados ou até advogados já de carreira, já com tempo, mas eles queriam conhecer as informações operacionais do dia a dia. E eu, nas aulas, acabava levando, né, os cases operacionais, né, os cases reais, né, a demurge, por que aconteceu, a armazenagem extra, o detention, a classificação fiscal, né, enfim. Então a gente conseguia ter cases práticos durante essa pós e foi
muito Foi enriquecedor. interessantíssimo. Tá. E aí, como é que tu vê hoje o ambiente de formação de comércio exterior? Formação em termos de graduação Sim. e outras formações de nível mais técnico e outras especializações que os profissionais que estão, de novo, entrando no mercado, né, assistentes, eles precisam observar ou podem fazer uso dessas, enfim, seja através de plataformas como a academia, seja através de formação superior nas universidades. Como é que tu observa? O pós-pandemia, né? Principalmente o pós-pandemia a título de formação em comércio exterior, democratizou muito o acesso a conteúdo prático e teórico de comércio exterior. Tá? Através das plataformas. Através das plataformas, seja uma faculdade de graduação que é EAD, ensino à distância, que a mensalidade é acessível, por isso que eu usei o termo democratizou. Tá. Né? Então você acabou levando para muitos profissionais isso, muitas pessoas, né, que queriam ingressar na área, porque querendo ou não, o currículo estando lá, formação acadêmica, cursando técnico de comércio exterior à distância, cursando graduação na Univale, enfim, a pessoa que está olhando o currículo dá um destaque diferente para quem está lá não cursando nada. Né? Então o pós-pandemia possibilitou esse acesso, democratizou o acesso aos conteúdos, tanto pago quanto os gratuitos. Okay? As faculdades, na minha opinião, ainda não estão conseguindo entregar na sua grade curricular temas mais interativos e técnicos, na minha opinião. São focados ali, né, conforme possivelmente o Ministério da Educação, enfim, né, os regentes que dominam esse tema teórico nas graduações, mas eles ainda estão atrelados ao pré-pandemia, que era, de fato, saber o que é uma classificação fiscal, vai ser falado, né, mas possivelmente não tem tanto exercício para se fazer classificação fiscal. Ou melhor, se você errou a classificação, qual a primeira atitude que você tem que ter? Sim. Isso não se ensina normalmente numa faculdade. Mas daí numa mentoria individual ou numa mentoria em grupo, talvez já vai falar. Ou num curso digital, né? Então é essa a proposta, por exemplo, da Academia do Comex. Tu fala sobre isso? Eu falo sobre isso. Fazer corretamente, mas saber reagir quando você fizer errado. Me dá um exemplo. Vamos Errei lá. na Você classificação fiscal. registrou a DI errado, enfim, né? Ou errou a classificação, né? Na DI. Na DI. Então eu tenho lá a instrução de uma NCM que na hora de registrar a DI eu coloquei lá errado. Isso. O cliente me avisou, eu e eu errei o erro humano. Isso. Né? A primeira coisa, cara, é sinceridade e calma e assumir que você errou. Mas Gabriel, isso é normal que você está me falando. Isso é básico. Olha, errei por causa disso, disso e disso. Tá. O procedimento é esse para você não errar a classificação. Eu não segui esse procedimento. Entendi. Então, acho que o nível de sinceridade e calma que você vai se demonstrar ao errar vai afetar o que o seu gestor ou o seu cliente vão interpretar de você. Se você quiser fazer aquela mentirinha, tipo, não, eu fui colocar e o sistema caiu. Não adianta você mentir pro Lucas, Quantas vezes daí ele já registrou e errado? Ele sabe que você tá mentindo, meu querido. Não adianta você ficar puto, nervoso, sair dando mortal para trás. Então, na minha opinião, é isso em primeiro lugar. São habilidades mais em termos de soft skills aí, né? Total, que é o que, na minha opinião, a gente ainda estamos em fase de desenvolvimento isso. Né? Bom, feito isso, analisar qual era o NCM que deixou, analisar a tributação, mais ou menos, que foi recolhido ou não, né? Dando um canal vermelho, já predispor tanto o seu superior da sua empresa, né, da sua trade, sua comissária, e o cliente que o erro aconteceu e vai gerar X de multa, enfim, né? E preparar para correção. Porque a partir do momento que você
pum, botou a bola no chão, alinhou com o seu gestor, foi sincero no que você errou, foi calmo em analisar o que vai ser feito agora. Exemplo, pô, eu coloquei o NCM que tem o II e o NCM que o cliente tinha pedido não tinha II. Então eu recolhi 50 mil a mais de imposto de importação. Ah, mas ele vai ser restituído, Gabriel. Né? Então, analisar isso. Mas leva 1 ano para ser restituído. Né? Então, vamos restituir, né? A questão, ele é lucro presumido, ele é do Simples, vai ser creditado II. Né? Pô, será? Vamos analisar aqui as soluções para quê? Para quando a gente for entregar para o cliente, que é o maior afetado, no final das contas, Sim. Né? Você vá com o problema identificado, mas com as soluções na mesa. Já mapeado. Né? E é o que muita gente às vezes deixa de fazer. Eles focam no problema. Mas por que foca no problema? Porque o cara se desesperou, não teve calma. Foca na solução agora, cara. Mas talvez ele não tenha toda a capacidade e o entendimento para resolver o problema. Mas minimamente não sentar em cima do problema, né? Exatamente. Comunicar. Trazer isso de uma maneira franca, transparente, limpa. Olha só, observei aqui, registrei a DI errada, joguei uma informação incorreta, me desculpe, vamos trabalhar agora, preciso entender o que eu vou fazer. Já entendi o que eu não devo fazer nas próximas, Sim. Porém agora nós temos que fazer a solução. Exato. E aí a liderança vai dar um esporro no cara e vai tratar com o cliente a respeito disso. E esse esporro vai forjar ele. Exato. Aí entendimento tem que a absorção, aí é o que eu entrego lá na aula. Eu falo, essa absorção, galera, que você tem que estar preparado. Você pode tanto ganhar conta no final do dia, como você pode ter ganho uma puta de uma experiência para daqui a alguns anos você ser um coordenador, você, enfim. Porque eu, Gabriel, eu já errei várias. DI, registrava DI, recolhendo PIS e COFINS que era isento. Errei. E não foi uma, cara. Foi 1, 2, 3. Na quarta, Bom, aí... o importador desceu lá, veio na mesa. Olha, ou você demite o Gabriel, ou você contrata um seguro de responsabilidade civil para você, porque daqui a pouco os impostos que você está recolhendo a mais, você vai dever mais impostos para mim do que eu de honorário para te pagar. Sim. O cara falou, olha, eu não vou demitir o Gabriel, mas vou tirar ele dessa cela por um tempo, enfim, vou acionar a pólice de seguro, porque o cliente ele queria sair de lá com uma das duas coisas. Sim. Com a pólice de seguro ou com o Gabriel fora. Entendi. Esses 3 erros eram passíveis de demissão? Óbvio. Talvez eu teria me demitido. Sim. Né? Se eu fosse o gestor do Gabriel lá atrás, sim. ia falar, meu querido, obrigado. Mas, na época, ele optou em me segurar pelas outras habilidades que eu tinha, em outras N contas que eu atendia, com maestria, que não tinha os erros que eu cometi, e me desenvolveu na outra área, apresentou a pólice, e, depois eu perdi a conta de quantas DIs eu registrei corretamente desse cliente, desse produto. Sim. E a bagagem... Isso te forjou. Porque tu teve a capacidade... de absorver também. De absorver. Porque imagina você ir para casa, aí eu acho que volta naquela história. Como você absorve? Se você absorver, quer mais uma bolacha? Entendi. Sim, você não vai ser forjado. Agora, se você vai para casa com a cabeça... Dói. Dói, cara. Dói. Você sair para... Você ganha R$3.000 de salário. Você acabou de registrar em sequência ali um período que ficou R$100.000 fora do caixa da empresa. É isso aí. Né? Eu fui caixa de posto de gasolina, meu irmão. Num carnaval. Você atendeu o frentista que estava abastecendo lá rios e litros de gasolina e uma conveniência bombando no carnaval e chegar no final do dia teu caixa está faltando R$5.000. Aí no final do mês o cara, como é que você vai pagar isso pro posto? A gente pode parcelar em 5 vezes de 1.000. Você recebia 2.000? E aí? E aí? Forjado. É isso. Se esteja pronto para ser forjado. A consequência pode não ser 1.000 maravilhas, você pode ganhar conta e, meu querido, não se abale por isso.
Isso a formação de comércio exterior não entrega, ele tem que buscar complementarmente aí, enfim, o material que você, por exemplo, tem entregue na internet, é o material com os insights, né, os cortes dos seus convidados e tal, que também vai mudando isso pra galera, né? Os outros influencers, né? Voltando um pouquinho da questão de liderança. Você tem opções, ter um gestor e um líder, são peças diferentes. O líder influencia. E no mundo que tanto fala-se de influencer, será que os influencers em comércio exterior estão influenciando essa geração a pensar diferente? A estar pronta para absorver o canal cinza? A estar pronta para levar uma bronca? Não adianta você só ficar fazendo conteúdinho, o ABC do NCM. Tem que ter, cara. Mas, de novo, não é isso que, na minha opinião, vai fazer o Lucas ter um cara de grande performance aqui dentro. Entendi. É também, porque isso é obrigação, né? Mas a formação, você vê outras plataformas também mais clássicas, né? Que vem com muito conteúdo complementar, né? Mas falta um pouco mais da prática, tá entendendo? Que é isso que tu ensina lá na Academia do Comex. Exatamente. Como é que tá o teu desenvolvimento? Qual é o compromisso? Qual é o teu propósito na entrega da academia? Como é que tu tem feito esses conteúdos? Para quem tu tem feito esses conteúdos? Certo. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. A entrega em si, né, da Academia do Comex hoje, ela respeita uma frequência da tríade, né? Conhecimento técnico, cuidado com o corpo, cuidado com a mente. Que são os três, a tríade aí que eu aposto como sendo uma receita, né, de sucesso para o comércio exterior. Corpo, mente e a parte técnica de comércio. Exato. Tá. A partir disso, eu acabo me comunicando, principalmente meu público-alvo, são profissionais que estão iniciando ou estão numa fase intermediária em suas carreiras no comércio exterior. Tá bom. Então, tendo tanto os profissionais quanto até mesmo os empresários, que estão começando a importar, exportar agora, ou já estão, né, numa rotina. Tive cases, por exemplo, de um rapaz que ele fez uma mentoria comigo, uma mentoria individual, que ele queria aprender o ABC ali documental da exportação. Tá. Só que não para ele trabalhar numa exportadora, mas sim porque o pai dele estava recebendo pedidos para mandar um produto XPTO lá para o exterior, começar a exportar possivelmente o ramo de alimento. E ele te mandou uma mensagem e te pediu isso? Exatamente. Ele viu meu conteúdo no YouTube, que é onde a gente tem um índice de entrega de aulas. Tá. Né? O YouTube eu foco o canal para ter aulas mais densas, mais elaboradas, ok? No Instagram, os nossos stories, né, do dia a dia ali, né, da labuta diária, né? Esses dias eu fiz um conteúdo com o som do teclado, né? Porque é um som, né, uma sinfonia, abre sistema, vê e-mail, teclado, né? Enfim. Isso. Mas ao mesmo tempo, eu coloco a importância de você já estar com a sua água ali do lado. Entendi. Né? Cafezinho nem vou falar, né? Porque ou, né, o pessoal do chimarrão, tecnicamente, né? Corpo também, tu tá cuidando de todos os hábitos saudáveis aí. Exato. E o que a gente coloca, né, no feed, nos próprios Reels, a gente tem lá o pessoal que cuida, né, o pessoal lá da Tuju, que cuida da parte de criação. Eu sou muito criterioso. Às vezes, eles estão lá, tem esse conteúdo aqui para falar. Muitas vezes eu impeço eles de publicar. Porque eu não quero um conteúdo que ao leitor em vê-lo não vai fazer a diferença na próxima hora dele. Sim, o teu compromisso é entregar algo prático, cirúrgico, específico para o dia a dia do comércio exterior. Exato. Exemplo, ontem, até coloquei foi no Story, coloquei lá uma LI da Anvisa deferida em 48 horas e uma LI do mesmo tipo de produto indeferida. Com os mesmos documentos, a mesma operação. E aí tu demonstrou isso. Isso acontece comigo também, gente. Mas o que eu vou fazer agora com a indeferida? Para o processo. Aí agora a gente tem que colocar o conteúdo para a solução desse problema, porque você também vai enfrentar isso. É porque você anexou um documento errado? Pode ser. Pode ser. Não foi o meu caso, porque eu apresentei a mesma documentação. A gente conhece a saudosa Anvisa, está descentralizada, as análises fiscal lá do Acre e o fiscal aqui de Itajaí. Ambos acabam, infelizmente, interpretando a mesma RDC errado. De outra maneira. Ou de outra maneira. Melhor dizendo, de outra maneira.
E aí cabe a nós, como prestador de serviço, também mostrar esse contraponto. Nós temos que fazer a defesa da nossa tese aí. Exatamente. Então a gente, enfim, entrou com recurso, mas ao mesmo tempo, o container está chegando, vale a pena entrar com outro LI. Enfim, daí são essas análises que a gente vai dando. E o que acontece muito no nosso grupo do WhatsApp fechado, aí é só para membros que se matriculam na comunidade da Academia do Comex, que é onde eu estou lá todo dia de carne e osso. Não só o Gabriel, mas muitos profissionais que participam também lá dentro da comunidade, que é onde dá o networking prático. E aí entra na questão do ambiente de troca aí. Exatamente. Ontem foi falado, declaração de importação com 2 tipos de moeda. Dá para fazer. Faz aí o Gabriel vem e fala, o outro amigo já vem em complemento que o Gabriel falou. Sim. Né? O Gabriel não está ali para ser o mago do comércio exterior. Sim. O cara se coloca hoje, isso na minha opinião já está errado. Sim. Ele tem que ser uma das ferramentas, uma das pessoas que influenciarão o desenvolvimento de corpo, mente e de conhecimento técnico. Entendi. Eu quero ser o provocador dessas 3 coisas. E é super legal, cara, porque eu hoje participo do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, eu faço parte da Associação de Tradings. Puxa, bacana. A gente recebeu aqui também a Renata, que tem um núcleo de mulheres dentro do Comex. Muito e bonito. como é interessante, né? E aí tem o Comex e os memes do Comex da Depre, essas coisas como toda, né? Também é legal, porque a gente tem que dar risada do nosso dia a dia também, porque tem tanta coisa que acontece que a gente tem que trazer um pouco de leveza também para o nosso ambiente, né? Sim. Que é um nível muito alto de exigência. Sim. Mas enfim, e que legal esse trabalho, porque de fato faz a transformação. Eu ouço comentários dos nossos profissionais com relação a temas que são debatidos, que são trazidos. Esse foi um dos aspectos que fizeram com que eu também te conhecesse, né, e acompanhar os teus conteúdos, e para que esse papo também tivesse a oportunidade de levar conteúdo de valor também para os profissionais que estão, como é o teu público-alvo também, né, não só, mas também para assistentes e analistas que estão começando na carreira, estão se desenvolvendo na carreira e querem buscar algo a mais, né? Então que legal que tu tem esse movimento e essa tríade, ou esse tripé de elementos, né, corpo, mente e a parte técnica de comércio, mas não só a parte técnica, mas como tu envolve todos esses outros 2 aspectos, que legal tu tem levado isso de valor. Obrigado, Lucas. Isso alcança muita gente mesmo, né? Os outros influencers da área que às vezes quer indicar cliente, então aí começa a questão do business, né? Você começa a ter cliente exportadores que vêm, daí vem na minha carteira para a Impera, né, que é a trade que eu trabalho, para ser atendido lá e gera ali essa autoridade do mercado, que é uma autoridade natural. Né? Eu aprendo com muita gente que faz parte, muitos membros me ensinam lá na comunidade da Academia do Comex, essa troca. Recentemente, legislações que vão e voltam, né? ICMS Santa Catarina, o terrestre, né? Passa por Dionísio, não passa, agora é 20% ali com base na mensuração. São legislações que, na minha opinião, o despachante aduaneiro hoje, cara, e é o que eu falo também lá na comunidade. Se você quer ser um profissional de alta performance no comércio exterior, tome gosto pela leitura. Ah, mas eu não gosto de ler. Então escuta o livro. Vai ler gibi, como meu pai falava. Porque se você não tem essa intimidade com a leitura, qualquer legislação, qualquer exigência do fiscal lá no Siscomex, você não vai conseguir interpretar nem passar para quem? Para o teu cliente, que é quem paga a tua conta, cara. Sim. Então essas interpretações, N interpretações, né, que a gente estava falando aqui, faz você também ganhar esse destaque. Então é onde vem a questão do técnico. E o técnico, de novo, às vezes não é só a questão do comércio exterior. Tem a questão da oratória, né? Sim, da capacidade de comunicação, porque é fundamental isso. Gestão do tempo, né? A gaveta da gestão do tempo, que hoje o comércio exterior, infelizmente, ele é uma área ansiosa demais. Mas não é porque eu sou ansioso ou porque você. É porque... Eu acho que eu sou ansioso por conta do comércio exterior, é diferente, né? Eu tava refletindo muito sobre isso esses dias, mas daí foi onde eu cheguei nessa conclusão. Talvez ele nos transformou em ansioso, por quê? A DI sempre vai desembaraçar amanhã. Sim, sempre vai ter o canal de parametrização e o horário de desembaraço dela. Mas é amanhã, não é agora. A carga, o navio, sempre vai chegar daqui a um mês. O embarque sempre vai ser amanhã. Tudo no comércio exterior é amanhã. E essas ações que serão amanhã são as ações que influenciam o seu emocional. Aí é onde você fica preocupado com o canal verde,
se vai embarcar, se vai transbordar, se vai ter booking. Porque o booking sempre vai chegar amanhã. Sim. Então aí começa a desenvolver na gente essa é a ansiedade. E se não chegar? Porque a minha preocupação não é se vai chegar o booking amanhã, é se não chegar o booking. Né? Sim. E vai gerando essa ansiedade. Eu cheguei nessa pré-conclusão, não é uma conclusão ainda não. Mas... Sim. Tá ótimo. É legal. É bem louco isso. Gabriel, deixa eu te fazer a pergunta do milhão aqui. Opa, bora. Qual é que foi dentro da tua carreira, dentro da tua trajetória, dentro da tua jornada dentro do comércio exterior, aí, qual foi a decisão mais importante que tu tomou para te trazer até onde tu estás hoje, com tantas coisas diferentes sendo feitas, na academia do Comex, na empresa onde tu hoje cumpre com as atividades como diretor. Quais foram as decisões? Ou a mais importante? Foi não negociar meus princípios e valores. Há 6 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa que eu tive que negociar isso. Eu fazia o certo ou eu fazia o errado. Simples assim. Se tu fizesse o errado, o que tu ganharia? Dinheiro, cargo, status. E aí tu optou por fazer o certo? Optei em fazer o certo. Na época, minha esposa estava grávida da terceira filha. Na verdade, minha terceira filha já tinha nascido, ou seja, eu estava pai de uma recém... A Helena? A Helena. Heleninha. Tinha acabado de nascer. Nós tínhamos acabado de abrir uma papelaria. Outra coisa que eu amo de paixão, papelaria. Daqui a pouco vai sair a publicação. E estava com essa decisão para ser tomada na minha área de comércio exterior, de fazer o certo e o errado. E para complementar a renda, eu trabalhava de Uber à noite. Então eu quis o certo. E para escolher o certo, eu tinha que retroceder na minha carreira. Que seria sair do âmbito de coordenador e voltar a ser um analista, talvez um assistente, não sei. Então isso afetaria o bolso também. Claro, 3 filhos, né? Família. Né? Mas escolhi pelo certo. Divulguei meu currículo no mercado de trabalho, uma empresa me chamou para uma vaga de analista, me chamou por e-mail, né? Respondeu o meu e-mail, mas ele me perguntou no e-mail, mas como que você está saindo de coordenador para analista? Por quê? Eu respondi, né? Estou sentindo dificuldades aqui para, né? Tal, não expus a questão dos porquês de forma para também a questão de ética, né, com a empresa, que eu estava lá. E beleza, daí o cara não respondeu meu e-mail e eu falei, não foi só um e-mail, né, beleza. Aí eu saí de Uber para fazer Uber, saí do escritório 6 horas da tarde, liguei o Uber e fui fazer o serviço que eu tinha para fazer à noite. Quem que eu pego no primeiro serviço de Uber? O gestor, um dos sócios proprietários da empresa que eu trabalho hoje. Ele entra no meu carro. Eu olho para ele olha para mim, The Office, e eu já fui operacional externo, sei que tem muita empresa de comércio exterior no The Office. Falei, você é o Leandro? Você é o Leandro da empresa? Sou. Eu sou o Gabriel que te mandei o currículo. Pô, cara, daí, ou seja, tudo aquilo que eu expus no e-mail, que na boa, não tem o mesmo, a mesma sensação de você falar aqui. É, isso mesmo. E durante a viagem de Uber eu expliquei para ele tudo. Aí, uma semana depois, ele me deu a oportunidade de fazer a entrevista, e mais de uma forma mais... O GPS dizendo, vira à direita, e tu entra à esquerda, só fazer uma volta maior para conseguir conversar com o cara. Vai lá em São Paulo e volta até terminar a entrevista. E ele me chamou para uma entrevista mais formal e tal. Resumindo, me fez uma proposta que o salário ia ser igual. E dali eu comecei minha carreira onde eu estou lá. Então, né, tive esses percalços, né? 21 para 22 tive esse problema, né? De identidade dentro do comércio exterior, né? Se fica ou se saiu fora. Com a criação da Academia do Comex e com a notoriedade que ela me trouxe, a empresa que eu trabalho firmou comigo essa promoção para diretor. Olha, a gente não quer mais estar noivo com você, a gente quer casar. Então hoje você vai fazer parte da minha equipe diretiva. Da direção.
Então, meu querido. Isso veio com os anos também, né? Não, logicamente, a entrega tua profissional, sim, mas sim. O grande ponto de inflexão aí e a mudança para ser um C-level lá, um CEO, né? Que hoje a gente pode, um dos nomes, né, que nós temos, né, no mercado, que é executando mesmo a operação diariamente, né? Foi isso veio da Academia do Comércio. Veio da Academia. Ou seja, a tua exposição nas redes sociais e comunicar a respeito de comércio exterior, mostrando a tua autoridade, prova social, aquilo tudo que a gente estava conversando antes. Sim. Isso transformou a tua carreira profissional. Exatamente. Respeitando princípios e valores. Não negociando. Não negociando. Que foi a semente. Eu colhi no dia seguinte, colhi 6 anos depois. Mas respeitando a semente, que é não negociar princípios e valores. Não negocie o certo e o errado. Você pode fazer o errado por muitos anos e colher frutos, colher viagens, colher dinheiro. E ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Ainda mais no comércio exterior. Que fazer a coisa errada é muito lucrativo. Mas ela tem uma validade. E no meu caso eu escolhi o certo. 6 anos depois, com entrega do meu trabalho. E não foi simplesmente academia, né? No caso, a academia ela foi o desfecho, ok? Mas até chegar lá foi trabalhos dedicados, descobertas de ex-tarifários de produtos que antes o cliente não tinha essa consciência, então redução de carga tributária absurda, milhões economizados. Então você se destaca dentro da sua empresa como o profissional que você é, mas a autoridade que você tem lá fora também soma ao que você é ali dentro. E é onde você se torna valioso onde você está. Entendi. É isso. Maravilhoso, cara. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela trajetória, parabéns por toda a jornada, parabéns pela construção. Muito legal te conhecer, a gente já tinha trocado mensagens por aí, mas era um compromisso. Aqui o nosso projeto dentro do 3S Talks é falar sobre diversos elementos, como eu falei no início. E em alguns a gente fala de comércio exterior também, né? E como é gostoso trocar com alguém que é do Comex, que está há tanto tempo na área, que tem um nível de entendimento, profundidade no seu comprometimento com os profissionais que estão chegando, né? Então, fico muito feliz. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Agora fica aqui para todo mundo, né? O compromisso que tu tem para me chamar para o teu lá, porque eu quero falar também para o teu. Aguardem. Obrigado, Gabriel. Obrigado de coração pela tua disponibilidade. Cara, eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho da 3S. É um trabalho que às vezes é cansativo. Parece que ninguém está vendo, mas não importa quem está vendo, mas sim a semente que você está colocando aqui, cara. Talvez esse vídeo vai ser assistido daqui a anos por uma pessoa que vai estar entrando no comércio exterior. Então é nessa pessoa que talvez a gente tenha que pensar. Tanto você quanto a sua equipe que está produzindo isso daqui, quem fez a pauta, né? Um abraço para Desirê aí, mamãe, que promoveu todo esse encontro, né? Toda essa atmosfera que envolve a entrega de conteúdo no âmbito da educação de comércio exterior, conteúdo digital, é para de fato a gente ter uma geração de comércio exterior evoluída, desenvolvida para um país como o Brasil, que ele merece isso. Ele merece, o Brasil merece, né? E tenho esse compromisso, com certeza, no Comex que transforma vidas. Isso mesmo. Que vão estar lá, o nosso estúdio esperando você, para você falar como o comércio exterior transformou a sua vida. Que legal, cara. Obrigado. Vou contar meu case lá também e espero que se esse vídeo, como tu bem dissesse, chegar daqui a anos, então pelo menos eu tenho que trabalhar o meu Botox para estar bem assim, né, como eu tô agora, jovial e essas coisas como eu tô. Ou vai ser a inteligência artificial, né? Vai ser não sei. Mas muito bem, gente. Chegamos ao final de mais um 3S Talks e eu vou te convidar a compartilhar esse conteúdo com outros profissionais da área, porque certamente esses insights que o Gabriel trouxe aqui com a gente hoje, ele vai servir de uma forma muito valiosa para quem está começando na carreira profissional e para quem já tem um grau de maturidade, porque traz insights de fato valiosos. E eu vou te convidar também a ouvir o podcast número 15. Até te convido também a ouvir o 3S Talks número 15, que nós falamos com a Renata Palmeira, né? Também sobre carreira dentro do comércio exterior. Entendo que vai fazer um link bastante interessante com o nosso tema que tratamos aqui sobre formação, educação e comércio exterior. Obrigado pela tua participação. Te vejo no próximo episódio.